estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e estamos aqui para uma aula de matemática, isso mesmo, a gloriosa matemática. E o que veremos nessa aula que estamos começando a trabalhar com vocês? Os nossos objetivos serão realizar as operações de união e interseção com intervalos. Os intervalos numéricos, aqueles que vocês colocam na reta dos números reais, estão se ligando naquilo que eu estou falando? Para que a gente comece bem esta aula, vamos analisar uma situaçãozinha, problema aqui. Existem datas específicas para a plantação de determinados grãos no Brasil e em todo lugar do mundo. A data correta de colheita e plantio depende da região e da estação do ano. Se está muito quente, se está chovendo muito, né? Então tem culturas ali que são feitas em determinadas épocas do ano. Ok, mas tudo isso aí não tem nada a ver com matemática, por enquanto. Em que época do ano deve-se plantar determinado grão para garantir a colheita? Será que é possível estar colhendo e plantando ao mesmo tempo? Eu posso ao mesmo tempo plantar alguma coisa e estar já colhendo outro produto? Como é que funciona isso, né? Este calendário vai mostrar para vocês o plantio e a colheita de feijão no sul do Brasil, né? Então, como todo gráfico, temos aqui a nossa legenda para identificar o que está acontecendo nessa imagem para você fazer uma leitura correta. Está dizendo aqui para nós, ó, que a barrinha em laranja vai representar o plantio, a barrinha em azul e a colheita, e a barrinha em verde o plantio e a colheita, quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. No Paraná, por exemplo, de dezembro, ó, comecinho, final de novembro até finalzinho de fevereiro, acontece a colheita, né, do feijão. Lá no inverno, acontece então o plantio do feijão, né? Aqui a barrinha do plantio. Percebam que aqui em Santa Catarina já mostram as três cores da nossa legenda: plantio, colheita e essa barrinha em verde aqui que representa as duas coisas ao mesmo tempo. É aí que começa a matemática a acontecer. Como é que eu relaciono duas coisas ao mesmo tempo? Entre meados de dezembro e meados de janeiro, há plantio e colheita, as duas coisas ao mesmo tempo. Vemos uma interseção neste intervalo. Esse nosso gráfico mostra um intervalo de tempo, está mostrando os meses de colheita e plantio, né? Então, esse intervalo de tempo onde colheita e plantio se sobrepõem, acontecem ao mesmo tempo, nós vamos chamar de interseção. E ela vai acontecer aqui nesse período do ano, né? Mostrado nesse gráfico, então. Interseção e intervalos é o assunto que nós vamos tratar nessa aula. Interseção e união, que são as operações com intervalos numéricos e intervalos reais. Na interseção, o que acontece? Veja aqui. Uma interseção entre intervalos envolve os elementos em comum a dois intervalos. Então, eu vou ter intervalos aqui representados por retas numéricas. Então, são duas retas que representarão dois intervalos. E numa terceira reta, nós vamos colocar o resultado dessa operação de interseção. Por exemplo, suponha que tenhamos dois intervalos. O intervalo A, que vai na primeira reta, intervalo fechado em -3 até 5, também fechado, ou símbolo de fechado, colchetes fechados. E o outro intervalo B, colchete aberto, quer dizer que é o intervalo aberto, a bolinha é aberta, não está pintada. Do 2 até o 9, também aberto em 9. Na interseção de dois intervalos, encontraremos os elementos em comum. Eu vou deixar essa lâmina aqui para você copiar só esse conceito que está aqui nesse destacado em vermelho, nesse retângulo, tá? Então, copia direitinho, anota e a gente já volta para continuar a nossa aula.
Anotou direitinho? Vamos para o primeiro exercício desta nossa aula. Qual é a interseção entre os intervalos? Colocados ali já no início do outro slide, que eu já li para vocês. Intervalo A, que começa no -3 e termina no 5, fechado nas duas extremidades. E o intervalo B, do 2 até o 9, aberto nas duas extremidades. Um tempinho que você resolve e a gente corrige já na sequência. Corrigindo então esse primeiro exercício dessa nossa aula. Primeiro de tudo, representar em duas retas, né, separadamente, lógico, cada um dos intervalos, né? Lembrando, bolinha fechada corresponde ao intervalo fechado, a bolinha fechada é a bolinha pintada e a bolinha aberta, a parte aberta desse intervalo. Então, o intervalo A vai do -3 até o 5, fechado nas duas extremidades, e o intervalo B vai do 2 até o 9, aberto nas duas extremidades. E como você já sabe, a interseção vai considerar os elementos comuns aos dois intervalos. Então, aonde a reta está pintada nos dois intervalos. E percebemos aqui que isso vai acontecer entre o 2 e o 5. Não esqueça que o 2 pertence ao primeiro intervalo, ele está bem no meio da reta pintada ali. Mas ele não pertence ao segundo intervalo, porque ele está com a bolinha aberta. Consequentemente, não vai aparecer na resposta também a bolinha pintada. Bolinha aberta no 2, fechada no 5. Então, a resposta desse primeiro exercício é a interseção entre o conjunto A e B, ou entre o intervalo A e B, é todo x que pertence ao conjunto dos números reais, porque são infinitos números que existem entre o 2 e o 5. Mas esse x, tal que x seja maior do que 2 e, ao mesmo tempo,
menor ou igual a 5. E ali nessa resposta você percebe a diferença entre ser maior ou entre ser maior ou igual, tá? Então, bolinha aberta, bolinha não pintada, só maior ou menor. Bolinha pintada, intervalo fechado, maior igual, menor igual, tá bom? Para frente. A união entre os intervalos é a segunda operação que nós veremos nesta aula. Na união entre intervalos, fazemos a junção de todos os elementos. Então, onde começa um e termina o outro, né? Eu tenho que olhar as duas extremidades dos intervalos. Considere os intervalos C do menos infinito, que estará sempre aberto na extremidade do menos infinito, até o 7 aberto também, aos colchetes virados para fora. E o intervalo D, começando no 4, terminando no 10. Porém, o 4 está numa extremidade fechada, vou considerá-lo na resposta, e o 10 não, intervalo aberto, ele vai servir só como um limite. Esse conceitozinho aqui, na união, juntamos todos os elementos dos dois intervalos. Então, eu peço que você registre aí este conceito de união, que está mostrado aqui no finalzinho dessa lâmina do slide, e a gente já volta para continuar a aula. Registrou certinho? Vamos fazer um exercício sobre isso então, representar esses dois intervalos e mostrar a união entre eles. No exercício 2, mostre então a união entre desses dois intervalos. O C do menos infinito até o 7, aberto nas duas extremidades, e o intervalo D do 4 até o 10, fechado na extremidade 4, aberto na extremidade 10. Já fazemos a correção juntinho, faz aí.
Corrigindo, então, confere aí o que você fez. Representamos os dois intervalos, cada um numa reta, aberta a extremidade do infinito. Se ela fosse positivo, infinito positivo, seria aberto também, tá? Até o 7, com o intervalo, aqui ó, com o finalzinho aberto, bolinha não pintada. O intervalo D entre o 4 e o 10, pintado na extremidade do 4, aberto na extremidade do 10, tá? Algumas representações trazem os intervalos abertos com colchetes, com parênteses, tá? Com parênteses. Então, vale também essa nova representação, depende de onde você está acompanhando. A união, teremos aqui marcado na terceira reta. Lembra que eu falei no início da aula? É onde começa um intervalo e onde termina o outro. O primeiro intervalo começa no menos infinito. O segundo intervalo termina no 10. Então, obedecendo a parte de aberto e fechado para cada um deles, eu tenho do menos infinito até o 10. A parte do infinito sempre será aberta e na nossa representação aqui o 10 também estará aberto. Então, contemplei todos os elementos pertencentes aos dois conjuntos nessa união. E a resposta, a união do conjunto C com o conjunto D será todo o x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que este x seja menor que 10. Porque eu vou ter só valores para o lado esquerdo da nossa reta numérica. E ali é tudo menor, tá? O 7, o 4, os valores negativos, tudo bem? Eu acho que ficou bem clara a diferença entre as duas operações, união e interseção. Para frente. Temos um quiz. Nesse quiz, você vai ter que identificar se os valores sugeridos aqui na letra A, na B e na C pertencem, estão dentro desses intervalos numéricos aqui. Na letra A, menos 18 quartos, faça a divisão. Será que ele está entre o 4 e o 5? Com o intervalo fechado nas duas extremidades? Na letra B, 25 sobre 3, 25 terços, faça aí a divisão também. Será que ele pertence ao intervalo do menos 1 até o 8, fechado também nas duas extremidades? E a letra C, menos a raiz quadrada de 3, que tipo de número é esse, pessoal? Será que ele pertence ao intervalo que vai do menos 2 até o 3? Pensa com carinho, resolve rapidinho que a gente já corrige.
Vamos rapidinho então rever esse nosso verdadeiro ou falso e identificar a qual intervalo pertence os valores propostos aqui na letra A, B e C? Olha aqui. Então, como eu falei para você, faça a divisão. Fração é uma divisão, não é porque você está na primeira série que você não vai lembrar dessa coisa tão básica da matemática. Porém, é um valor negativo. Se você não quisesse fazer a divisão, nem precisaria. Ah, professora, faço ou não faço? Observe o valor e analise a proposição aqui da letra A. Se eu tenho um 4 e um 5 positivos, é impossível que exista um número negativo entre eles. Então, já de cara, pelo sinal, você descartava essa informação, essa possibilidade de resposta. Se você não se atentou ao sinal negativo, faça a divisão, que você ia conseguir chegar no mesmo 4,5, só que como ele é negativo, não vai estar entre o 4 e o 5. Na letra B, eu tenho 25 terços, que dá aproximadamente 8,33. Passou um pouquinho do 8 e o nosso intervalo está fechado no 8, ele não vai mais para frente. Então também é falso, restando como verdadeira a alternativa C, porque o negativo está fora da raiz quadrada. Então existe dentro dos conjuntos dos números reais menos a raiz quadrada de 3, o que não existe, raiz quadrada de menos 3, tá? Dentro do conjunto dos números reais. Aproximadamente menos 1,73 e ele faz parte desse intervalo proposto aqui na letra C, entre o menos 2 e o 3. Então a nossa aula fica por aqui. Vamos reforçar alguns conceitos aprendidos hoje. União de intervalos, considerar todos os elementos pertencentes aos intervalos. E na interseção, considerar apenas os elementos comuns a dois intervalos. Eu me despeço de vocês. Até breve. Tchau da professora Arabel.